Nós, nós paramos na última aula, foi no livro de Colossenses, capítulo 1, mas vamos fazer um resumo daquilo que nós temos falado nessas duas aulas que nós já tivemos. Nós estamos no livro do Gênesis, no capítulo 1, e nós falamos um pouco da criação, de uma criação original, da criação da terra no seu estado original, e nós aprendemos ali que no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra criou ali é o verbo bara que quer dizer que ele dá a ideia de criar a partir do nada. Então, como que Deus iria criar uma terra a partir do nada e fazer ela sem forma e vazia? Então, isso não tem clareza sobre isso. E nós vamos tendo entendimento no decorrer das Escrituras, embora aqui no livro do Gênesis não revela completamente a criação da terra, mas fazendo conexões com os outros textos, nós vamos ver que Deus criou uma terra na luz, uma terra perfeita, uma terra que ele deu forma e criou para ser habitada, como diz ali em Isaías 45:18. Nós vamos ver lá no livro de Jó, Deus criando a terra e os anjos se alegrando, se regozijando. Nós vamos ver ali no livro do Gênesis também, no 104, Deus criando uma terra perfeita. Então, em algum momento, essa terra que Deus criou, ela perfeita, ela se tornou sem forma e vazia. E nós falamos sobre isso na primeira aula. Na segunda aula nós falamos sobre a luz, essa luz que veio para a terra, essa luz que trouxe vida à terra. E nós aprendemos que essa luz é Cristo, a luz da vida, que veio da vida à terra. E quando o Espírito, ele pairava ali sobre a face das águas, que havia trevas. E nós aprendemos também sobre essas trevas, que não estava falando de escuridão, mas estava falando de anjos das trevas, anjos caídos, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, gerando vidas. E é o que ele faz em toda a terra. Ele paira sobre a terra, sobre os homens e gerando vidas. A cada dia alguém está nascendo de novo para Cristo. A cada dia alguém está sendo salvo para Cristo. A cada dia nós não temos a dimensão de quantos homens, de quantas mulheres, de quantas crianças, de quantas pessoas estão sendo salvas por Cristo a cada dia no mundo inteiro. Embora nós podemos ver uma crise muito imensa no mundo, em que fala de guerras, de doenças, de fome, de várias situações, mas mesmo assim, numa terra em crise, o Espírito Santo está gerando vidas. Sempre tem alguém nascendo para Cristo, amém? E eu louvo a Deus que você que está aqui nessa live já nasceu para Cristo. Amém ou não amém? O Espírito Santo já te gerou, já gerou vida em você, já impartiu vida no seu espírito. E o seu espírito agora é um espírito de luz, é um espírito que está na luz de Cristo. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos continuar falando ali. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E agora nós estamos falando da palavra Bereshit, no princípio, que o princípio ali era o próprio Cristo. O princípio não está falando de tempo, mas sim de um lugar onde foi criado. Não está falando do momento que foi criado, mas sim onde foi criado. E nós vimos ali que foi criado em Cristo. Foi nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então abra aí Colossenses capítulo 1. Vamos ler novamente a partir do verso 12, para termos um entendimento de que se trata e de quem está se falando aqui nesse texto. Colossenses 1:12, abre aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Olha aí, usa o seu marca-texto, marca, sublinhe. Quando eu pedir para você puxar uma setinha, você escreva também. Anote, faça da sua Bíblia o seu esboço, que com certeza a sua memória vai captar o que você está escrevendo
E vai ter um dia que você vai passar fazendo uma leitura na Bíblia e vai ver aquilo anotado, você vai lembrar do que se trata e a revelação vai saltar no seu coração novamente. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, presta atenção, porque nele, se na sua Bíblia esse nele aí, o N está minúsculo, pega aí a sua caneta, não tenha pena de rabiscar a sua Bíblia, pega a sua caneta e coloca aí um N maiúsculo, nele. Escreve aí por cima mesmo, faz um N maiúsculo nele, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Cristo. O texto está se tratando em relação a Cristo. Está falando de Cristo. Então, o versículo 16 está dizendo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Perceba que o A aí está com H, um A craseado. E você pode entender como existem. Porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, visíveis e invisíveis, espirituais e físicas. Porque o que nós não vemos são coisas espirituais e o que nós vemos são coisas físicas. Se eu só fechar a janela um pouquinho aqui, as crianças estão brincando aqui embaixo, por causa do barulho. Então, invisíveis, visíveis e invisíveis, espirituais e físicas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ó, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que nós entendemos nesse texto? Que todas as coisas foram criadas nele. Também todas as coisas foram criadas por ele. E também todas as coisas foram criadas para ele. Amém? Quem pode dar um amém por isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas. Até se o princípio fosse o tempo, demonstraria que algo já estava existindo antes de Cristo. E nada existe antes dele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Cristo não foi criado. Cristo é Deus, não foi criado. Agora, o que traz confusão é que a imagem de Cristo, a imagem, teve uma imagem que ela foi criada para que o Filho viesse à Terra e que o Pai e o Espírito habitassem nessa imagem. Eu sei que isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que iremos gastar tempo para explicar e para não trazer confusão na cabeça dos irmãos. Mas Deus, ele criou uma imagem. É por isso que o homem foi feito conforme a imagem de Cristo. Quer ver? Se você ler aqui, ó, lê o texto aqui. Tá logo aí na frente, Colossenses 2:9. Vai para o capítulo 2, o versículo 9. Glória a Deus. Diz assim:
Porque nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo expresso na mesma imagem, na imagem de Jesus. É por isso que nós vamos entender quando Jesus diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Aleluia. Eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Amém ou não amém? Então nada pode existir antes de Cristo. É por isso que o texto está dizendo, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio. Amém ou não amém? É o princípio, é o primogênito. Ele é o princípio e o primeiro. Que primeiro? O primeiro que morreu, ressuscitou e está vivo. A garantia que você vai ressuscitar, é que Cristo ressuscitou e está vivo. É por isso que ele é o primogênito de toda a criação. O texto de Romanos 8:29, vamos lá, não vamos ficar só falando, daqui a pouco a gente volta aqui novamente. Romanos 8:29, abra sua Bíblia aí. Romanos 8:29. Pai, meu pastor. Pega a cadeirinha lá em cima. Romanos 8:29. Achou aí? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem do seu filho. Que imagem é essa? A imagem do corpo de Cristo. Então Deus nos fez conforme essa imagem. Essa imagem tem 2 olhos, essa imagem tem cabelo, essa imagem tem boca, essa imagem tem nariz, essa imagem tem 2 braços, 2 orelhas. É o corpo. Deus nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ele agora não é mais o unigênito Filho de Deus, mas sim o primogênito. O texto de João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como Filho unigênito, ele veio cumprir um propósito que só ele poderia cumprir, mais ninguém. Mais ninguém. Mas agora ele veio, já cumpriu esse propósito, o propósito da cruz. E ele se tornou o primogênito Filho de Deus. Primogênito porque morreu, ressuscitou, está vivo à destra de Deus. E é a mesma coisa que vai acontecer conosco. Amém? Amém. Aquele que está em Cristo, ele não morre. Porque ele vai dizer, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amém. Amém? Então você é eterno. Você é uma pessoa eterna. E o interessante, que nós já podemos viver a eternidade agora. Outro dia eu escutei um hino aí, quando eu escuto alguma coisa que é distorcida da palavra, o meu espírito logo rechaça isso. Eu escutei um hino aí que a pessoa cantava assim, que quando ela chegasse no céu, que ela ia adorar. Imagine se você for esperar chegar no céu para você adorar. O quanto que você vai perder. O quanto que você vai deixar de possuir da beleza, da grandeza, do prazer em Deus. Entenda? O hino dizia,
quando eu chegar no céu eu vou te adorar. Não, você pode adorar agora na sua casa. Você pode adorar nessa terra. Teve gente que adorou a Deus falando com ele em oração dentro do ventre de um grande peixe. Tem outros que falaram com ele, adorando ele na prisão, lá no mais escuro, numa prisão fria. Aleluia. E todos eles que se manifestaram para Deus dessa forma, ele deu escape. Imagine se nós tivermos que esperar chegar no céu para adorar a Deus. Se ele já nos deu o privilégio de fazermos isso agora. Amém? Então, os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Olha o versículo 30. E aos que predestinou, você que está aqui nessa live, assistindo essa live, você é um predestinado, você é uma predestinada por Deus. Ele já te escolheu. Efésios 1:4, porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então você é um escolhido, você é uma escolhida. E por você ser uma escolhida, um escolhido, Deus te predestinou para ser conforme a imagem do Filho, e aos que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Preste atenção no tempo do verbo. Está tudo no passado. Significa que tudo já foi feito. Só basta com que você concorde, aceita e entre nesse plano. É simples assim. Não precisa, né, Rita, como você estava dizendo, colocar uma almofada no joelho e subir uma escadaria para manifestar uma justiça própria. Deus não te aceita pela nossa justiça própria. Deus não nos aceita pela nossa justiça própria. É por sua graça. Glória a Deus. É por sua graça. Amém? Glória a Deus. Então você foi feito conforme a imagem do Cristo. Como a imagem de Deus, você representa Ele. Como a imagem de Deus, nós o representamos. E como a sua semelhança, nós o expressamos. Então você representa Deus pela imagem e o expressa pela semelhança. A semelhança que Ele nos fez conforme a dele. Amém? Volta lá para Colossenses. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio. Ele é o princípio. O princípio de Gênesis 1:1 é Cristo. Não está falando de tempo, mas está falando onde, em quem foi criado. O princípio de Gênesis 1:1, no princípio, em Cristo, criou Deus os céus e a terra. Amém? E o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Essa palavra preeminência significa vir primeiro. Em tudo ele veio primeiro. Em tudo ele veio primeiro. Ele é o princípio de toda a criação. Ele é o princípio de tudo. Ele é o ponto de partida de tudo. Aleluia. Não há outro. Irmãos, por isso que Deus diz que a Jesus foi dado o nome que é acima de todos os nomes, porque quando ele veio cumprir o propósito dele, ele cumpriu, ele fez bem feito o propósito dele, ele cumpriu com todo o seu amor, com toda a sua força, com toda a sua paixão. E a ele foi dado o nome que é acima de todos os nomes. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Volta lá para Gênesis. Vamos entrar na matéria nova. Gênesis capítulo 1. Deixa eu ligar o ar. Só um instantinho que eu vou ligar o ar aqui que esquentou, meu irmão. Pega uma cadeira lá, pastor. Então acende aquela luz ali, ó, também. Gênesis capítulo 1.
É o versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Presta atenção nesse versículo que ele é poderoso. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam acima da expansão e as águas que estavam debaixo da expansão. Amém? Águas acima e águas abaixo. Ou seja, para nós entendermos isso aqui, imagine aí, vê se dá para você. Deixa eu pegar uma folha aqui. Imagina, tá dando para ver direitinho, né? Vamos dizer que isso aqui é tudo água, não tem nada para cá. Para cá não existe mais nada para cá, só existe essa folha aqui e é tudo água, tudo água, tudo água. Aí Deus fez isso, ele fez uma expansão no meio das águas. A expansão em círculo, ele fez uma... Dá para ver direitinho? Tá dando para ver direitinho? Ele fez uma expansão em círculo no meio das águas. E dentro dessa expansão, ele colocou a terra. Dentro dessa expansão, depois, ele colocou os luminares. O sol, a lua, as estrelas. Essa expansão é o nosso universo. Então ele colocou águas acima da expansão e águas abaixo da expansão. É como que uma bolha d'água. É uma bolha no meio da água. E nessa expansão, ele fez a expansão no meio das águas, fez tipo uma bolha e segurou águas acima e águas abaixo. E ali ele criou a terra, ali ele criou o universo. Amém ou não amém? Tá dando para entender? Sim, sim, pastor. Amém. Tá dando para compreender? Amém. Então vamos ler um texto. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada para comprovar isso. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto. Ignoram o quê? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, se você está com o seu marca-texto aí, ó, marca essa palavra antiguidade. Isso, sublinha a palavra antiguidade, puxa uma setinha e escreve assim, eternidade. Segunda de Pedro, o quê? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós estamos lendo o versículo 5. Se eu tiver muito rápido, os irmãos podem falar que eu vou mais devagar. Pedro, versículo 3, 5. Capítulo 3, versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 5. O texto diz assim: eles voluntariamente ignoram isto. Ignoram o quê? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade. Marque aí essa palavra antiguidade com seu marca-texto. Puxa uma setinha e escreva eternidade. Porque é desde a eternidade. Existiram os céus e a terra
Esses céus e terra aqui é o do capítulo 1, versículo 1. O céu e a terra que foi criada, a terra criada perfeita. Então, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. Presta atenção, a terra que foi tirada da água. Agora está dando para entender a expansão que Deus fez no meio das águas e segurou águas acima e colocou águas abaixo. E nessa expansão que é o nosso universo, ele colocou a terra, criou também os luminares. Então Pedro está dizendo aqui que eles ignoram quem? Eles quem que ignoram? Os entendidos. Os que pensam que são entendidos. Que desde a antiguidade, desde a eternidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Tá dando para compreender como que a terra foi tirada do meio da água? Deixa eu só colocar o meu carregador aqui, que a minha bateria está descarregando. Só um instantinho. Da água, através da água. Tá dando para pegar? Então Deus tirou essa terra do meio da água, de um dilúvio. A terra estava num dilúvio. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra estava num dilúvio. O dilúvio de Noé, ele não é o primeiro dilúvio, é o segundo dilúvio. A terra já tinha passado por um dilúvio. Qual é esse dilúvio? Que ela estava coberta, ela estava imergida na água. E aqui Pedro está revelando. E nós vamos ver lá no livro do Gênesis a revelação, como Deus tirou ela da água e foi fazendo as separações. Mas olha o versículo 7, o 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com a água do dilúvio. Mas esse dilúvio aqui não é o dilúvio de Noé. Foi o primeiro dilúvio que a terra passou. A terra estava imergida na água. Deus fez uma expansão no meio das águas, colocou águas acima da expansão, colocou águas abaixo da expansão, e ali ele criou o universo, e criou a terra nesse universo, e criou todo o sistema solar nesse universo. O sol, a lua, as estrelas. Tá dando para compreender? Sim, pastor, aleluia. Tá dando para entender? Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, agora ele está falando da terra que foi recriada. Está falando da terra que foi recriada. Ela foi tirada das águas e Deus começou uma restauração nela. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra do haja luz, pela mesma palavra do haja luz, amém? Haja luminares, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo. Quando será isso? Será na grande tribulação. A terra vai ser destruída com fogo. Lembra que Deus fez uma aliança com Noé e disse para Noé que não destruiria mais a terra com água. Com água ele não faria mais isso. Quem lembra da aliança que Deus fez com Noé? Que não destruiria mais a terra com água. Já tinha feito isso uma vez. Ela estava imergida, submersa sobre as águas. E Deus fez uma expansão e ali foi restaurando ela novamente.
Mas ele fez uma aliança com Noé depois das águas do dilúvio de Noé, quando a terra foi coberta novamente pelas águas. Ele disse que não faria, não destruiria mais a terra com as águas, mas isso vai acontecer pelo fogo. Na grande tribulação, essa terra será destruída pelo fogo. Ó, versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, a terra restaurada, a terra que já foi restaurada, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, até o dia que Deus vai executar juízo sobre essa terra novamente. E a partir de então, virão novos céus e nova terra. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas, amados, versículo 8, não ignoreis isso. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para ele não faz diferença, porque ele é eterno. Então, nós podemos ter uma ideia que a terra de Gênesis 1:1 e a terra de Gênesis 1:2, nesse intervalo que teve aí, pode ter se durado milhões ou bilhões de anos. E para Deus não faz diferença, que ele é eterno. Ele existe antes de todas as coisas. Tá entendendo? Então Deus, vamos recapitular aqui, porque eu tô percebendo aqui que tem gente que não tá entendendo aqui. Às vezes tá tendo o primeiro contato com essa revelação, com esse texto, e não tá entendendo. Então, Pedro está nos dando uma ideia que a terra, ela foi criada, que pela palavra de Deus, ela existe desde a antiguidade, desde a eternidade. A terra perfeita que Deus criou, com forma, e criou para que fosse habitada. Essa terra passou por uma destruição. E o que acontece? Ela ficou imergida na água, ficou submersa na água, no meio das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, com a terra imergida ali. E Deus fez uma expansão, tipo que uma bolha, vamos botar uma bolha de ar, e segurou águas acima da expansão e águas abaixo da expansão, e ali ele criou o universo, a terra e os seus luminares. Está compreendendo? Vamos voltar lá para o capítulo 1 de Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Completar a leitura para que você compreenda. Vamos lá, devagarzinho, para que isso entre no nosso espírito. Para que essa revelação ela possa se tornar parte de você. E disse Deus, versículo 6, haja uma expansão no meio das águas. Uma expansão no meio das águas. E fez Deus a expansão. Você percebeu algo aqui muito interessante? No versículo 6 e no versículo 7. Eu vou te mostrar. Se você não percebeu, eu vou te mostrar. E para você ver como que nós devemos imitar a Deus. Nós devemos imitar a Deus em tudo. E Deus quer que nós sejamos dessa forma. Olha o que diz o versículo 6. E disse Deus. Quem está dizendo? Deus. E disse Deus. Deus está dizendo. Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão. Ele disse e fez. Ele disse e fez. Ele disse e fez. Muitas vezes nós dizemos e não fazemos, prometemos e não cumprimos. Começou a esquentar. Aleluia! Você está entendendo? O próprio Deus, ele diz uma coisa e faz. É por isso que você tem que ser fiel na sua palavra. Não prometa o que você não possa cumprir.
Aleluia. Deus disse e fez. Ele disse e fez. E isso tem que tornar parte de nós. Temos que ter uma palavra e temos que cumprir com a nossa palavra. Muita gente promete e quando vê que vai ter o prejuízo, ela volta atrás. Mesmo que você sofra o dano, mesmo que você sofra o prejuízo. Se você prometeu, cumpre. E fez Deus a expansão. Isso é um princípio, isso é uma chave, tá? É uma chave para nós isso aqui, ó. É um código. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, os abismos, e as águas que estavam sobre a expansão. Águas acima e águas abaixo. E assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde, manhã, o segundo dia. E chamou Deus a expansão céus. É o nosso universo. O nosso universo que ele continua se expandindo. Irmãos, Deus é tão tremendo, ele é tão grandioso, que o universo que Deus criou, ele continua crescendo, ele continua se expandindo a cada dia. Um universo com bilhões de galáxias. A ciência não consegue nem chegar perto da dimensão que é esse universo. Vou te mostrar, abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 26. Jó, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 7. Livro de Jó, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 7. Jó 26. Vamos ler a partir do verso 7. Amém? O norte estende sobre o vazio. O norte estende sobre o vazio. E suspende a terra sobre o nada. Nós aprendemos que o norte é o ponto mais alto do céu. Que Deus, ele se contrai e depois ele emana, como uma cortina desenrolando. Ele se contrai e cria o nada. Depois ele vem desenrolando como uma cortina. Ele vem se emanando, desenrolando como uma cortina e criando todas as coisas. Então o norte estende sobre o vazio. Ele vai se estendendo sobre o vazio. E suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens. Todavia, a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Ao versículo 10. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor. Ele marcou um limite. Ele colocou águas acima da expansão. Não vai passar daqui. Ele marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, em um círculo. O nosso universo é um círculo. Que nós não temos a noção da dimensionalidade dele, da dimensão que é esse universo. Mas ele marcou um limite sobre a superfície das águas, em redor, até aos confins da luz e das trevas. Ou seja, até os confins da luz e das trevas. O nosso universo está se expandindo, buscando os confins da luz e das trevas. Ele está crescente, buscando o confim da luz e das trevas. A cada dia.